Amém? Vamos ler, irmãos, a partir do versículo 15, Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém, queridos? Amados irmãos, esta palavra está sendo ministrada aqui pelo apóstolo Paulo, através da unção do Espírito Santo de Deus. Ele está instruindo a igreja de Efésios, e aqui nesse texto nós vemos uma instrução muito interessante e útil para os nossos dias, Nós somos, queridos, eu e você, nós somos seres históricos, passamos pela história. A nossa vida nada mais é do que uma junção de acontecimentos dentro de um espaço de tempo. Amém? Então nós participamos da história, de um contexto geral e de um contexto particular da história da nossa vida. A nossa história, está inserida dentro da história num contexto geral. A gente está passando pela história e às vezes nem percebe. Hoje eu estava vendo um livro de história, num trabalho da faculdade que eu vou fazer, um texto, e tinha uma foto lá do Ulisses Guimarães, que morreu aí, o helicóptero caiu no mar. E eu pensei, rapaz, eu assisti todo esse processo aqui da Constituição, ele mostrando, e isso aqui já faz parte dos livros de história, e eu passei por essa história aqui, e parece que já faz tanto tempo, e nós participamos da história, irmãos, e o tempo passa, irmãos, a vida passa, nós envelhecemos, quando a gente começa a chegar na rua, e as pessoas começam a dizer, o senhor quer o quê? O senhor, e a gente começa a olhar no espelho nossos cabelos brancos, a gente começa a ver aí aparecer algumas rugas, e a gente começa a ver que o tempo está passando mesmo, irmão, não é brincadeira não, O tempo está passando mesmo e não é brincadeira não, e a gente vê as transformações ocorridas na nossa vida. E se você for olhar as fotos do passado, misericórdia, irmãos, misericórdia. Quando eu olho as minhas fotos do passado, parece um vinho seco, só as orelhas, eu digo misericórdia, Então, a gente vê o quanto a gente mudou e foi transformado pelo tempo, e o tempo ele passa rápido demais, e às vezes, irmãos, essa questão de passar rápido demais, às vezes também é relativo, porque quando você está numa fila do banco, o tempo não passa. Quando você está aperreado na porta de um banheiro e está ocupado, o tempo também não passa não, irmão. Mas é um natural da nossa vida, é que o tempo ele passa rápido demais na nossa vida, e a história também, E Paulo aqui nesse texto, ele nos exorta, irmãos, a nós sermos prudentes e sábios com relação a esse tempo que nós temos, que é um presente de Deus. Os irmãos que acompanham aí os devocional, geralmente, devocional pela manhã que eu faço aí com a liderança dos obreiros, geralmente eu agradeço a Deus pelo dia maravilhoso, porque, irmãos, é uma dádiva de Deus a gente amanhecer e ter mais um dia de vida, mais um dia que Deus nos concede, e nós devemos aproveitar bem o dia, o tempo que Deus nos concede, para nós não sermos nécios, insensatos, como o apóstolo Paulo nos instrui aqui nesta carta. E qual é a fórmula, irmãos, para nós aproveitarmos bem o tempo? Em primeiro lugar, irmãos, eu quero falar um pouco sobre o efeito que o tempo faz nas nossas vidas, na parte positiva e na parte negativa.
O tempo passa e tem a parte positiva, irmãos, né? É que com o passar do tempo, nós nos tornamos mais maduros, irmãos. Amém? Mas não é o maduro da Venezuela não, viu, irmão? Maduros experientes. Nós nos tornamos mais experientes, irmãos. Com o passar do tempo, nós temos um outro olhar das coisas. Nós temos uma nova visão da vida. Quando nós somos muito novos, nós pensamos que nós podemos tudo, que nunca vai acontecer nada com a gente, que tudo vai dar certo, que tudo é assim, assado. Mas com o passar do tempo, nós vamos vendo e tendo experiência, e nós vamos aprendendo a andar melhor, né? Andar melhor no meio dessa vida. Quando a gente é muito novo, a gente tem muito vigor, é verdade, muita força, muita vontade, muito entusiasmo, e isso é bom, irmãos. Mas quando a gente está mais amadurecido, a gente vê que muitas coisas a gente poderia ter evitado, né, se nós tivéssemos mais experiência, e não evitamos quando éramos mais novos. Eu aprendi uma coisa, irmãos, que um sargento uma vez me falou. Ele disse assim, que nós gostávamos de enrolar lá na educação física. Ele disse: olha, rapaz, não adianta você querer enrolar aqui não, porque tudo que vocês fazem aí, ou pensam que está fazendo, eu já fiz também, rapaz. Eu já tive a idade de vocês, né? Então assim, tudo na nossa vida, irmãos, com o passar do tempo, nós vamos aprendendo, inclusive com os erros. Inclusive com os erros. Erros que nós erramos no passado, agora nós não erramos mais. Erros que nós fizemos no passado, agora nós não fazemos mais. Sabe por quê, irmão? Porque errar duas vezes no mesmo erro, as pessoas dizem que é burrice, né? As pessoas dizem que é burrice. E se permanecer no erro de novo, aí já é teimosia, né? Então, irmãos, se você continua errando e permanecer no erro, você vai empancar igual burro. Não sai do lugar, não avança, irmãos. Eu estive conversando com o pastor S, Diácono Carlinhos, com relação ao ministério. E uma das coisas que nós verdadeiramente decidimos foi esse, irmão. Nós não vamos ficar parados com as mesmas coisas, os mesmos erros, não, irmãos. Nós vamos avançar, irmãos, né? Porque às vezes a gente perde tanto tempo com o erro, permanece no erro, e nós não vamos mais parar, ficar em mesmos erros. Nós vamos avançar, irmãos. Vamos avançar. É o que Deus quer de nós, amém? E da mesma maneira, nossa vida também nós devemos avançar, irmão. Nós não podemos ficar parados, repetindo os mesmos erros da vida. O sábio Salomão, ele diz assim, lá no Salmo 90, versículo 12. Ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábios. Salomão, um homem sábio, ele pediu a Deus que ajudasse ele a contar os dias dele, para que ele tivesse um coração sábio. Quanto mais nós precisamos contar bem os nossos dias, viver bem os nossos dias, pedir sabedoria a Deus. Nós precisamos, irmãos, viver bem os nossos dias. E uma das vantagens do tempo é que nós amadurecemos, irmãos. Uma outra vantagem do tempo, irmãos, é que o tempo, ele cicatriza feridas. Tem coisas que nós não podemos fazer logo, mas o tempo ele vai tratando. E uma das questões é cicatrizar as feridas. O tempo é o melhor remédio para feridas abertas, irmãos. Então, irmãos, muitas vezes, irmãos, há corações, vidas feridas por mágoas, por decepções, né? Esposo com a esposa com o esposo, pais com filho, filho com pais, irmão com irmão, e essas feridas não fecham, irmãos. Mas com o tempo há um remédio. Isso é, se a pessoa quiser, porque às vezes a pessoa fica alimentando aquela ferida. Quando está criando a casca, ela tira a casca da ferida e não deixa a ferida cicatrizar. Então o tempo, ele nos dá essa possibilidade, irmãos, de tratar e curar as nossas feridas, irmãos. É uma coisa que eu aprendo com o tempo. Coisas que fez mal no passado, feriu no passado, com o tempo, se nós quisermos, repito, ele vai curar. É um remédio para nossas vidas, a não ser que a pessoa fique alimentando. Não deixe o tempo
providenciar a cura, né? Mas o tempo também, irmãos, essas são as partes positivas, mas o tempo também, falando da parte negativa, o tempo ele desgasta, irmãos. Ele traz desgaste para algumas áreas da nossa vida. Assim como um relacionamento, com o tempo, se não tiver cuidado naquele relacionamento, ele vai se desgastar. Por exemplo, ministério também. Eu que estou há quase 8 anos à frente desse ministério, há um desgaste natural, irmãos. Tanto da minha parte como da parte dos irmãos. Eu acho que tem hora que os irmãos não aguentam mais nem ver minha cara, né? Não, mas isso se a gente não cuidar, né? Se a gente não tratar. Então há um desgaste natural, irmãos. Há um desgaste natural, tanto da parte do pastor como da parte da comunidade, porque é relacionamento, irmãos. É como se fosse duas engrenagens rodando. E se não houver lubrificação, ela vai se desgastar com o tempo, né? E por isso, irmãos, a gente deve estar sempre alimentando. É por isso também que, geralmente, quem está à frente de ministério, ele faz planejamento, né? Para em um determinado tempo, ele colocar outra pessoa no lugar e ir para outra frente, abrir, começar a se entusiasmar de novo. É por isso que tem igrejas que os pastores têm um rodízio muito grande nos ministérios, para que não haja desgaste natural entre o pastor e a comunidade. Mas também, irmãos, há desgaste nos relacionamentos, no caso do casamento, irmãos. Se não houver cuidado, né, com o passar do tempo, aquela paciência do começo, aquele amor do começo, né, aquelas palavras de carinho, se não tiver cuidado com o tempo, o desgaste, as palavras de carinho vão ser substituídas por palavras rudes, a paciência vai ser substituída pela falta de paciência. Se não houver cuidado, irmãos, no relacionamento do casal, aí nós já não assumimos mais a nossa culpa, sempre é o outro que está errado, nós não vemos nossos defeitos, sempre é o defeito do outro. Quando o relacionamento não vai bem, aí a tendência é piorar, e a gente tem que ter cuidado com o desgaste que o tempo traz nos relacionamentos. E às vezes, irmãos, a gente acha que é forte e pode suportar tudo, mas isso é que nem um balão, vai inchando, e um dia isso vai estourar, irmãos. E um dia isso vai estourar, irmãos, né? Quando nossos filhos são pequenos e choram, a gente vai lá com aquela paciência, né? Mas com o tempo, irmãos, já também irrita com o choro da criança, né? E da mesma maneira, irmãos, com a vida de relacionamento e com a vida cristã também. Presta atenção onde eu quero chegar, irmãos, porque a nossa vida cristã também é um relacionamento com Deus. Amém ou não amém? E na vida cristã não é diferente. E tem mais, irmãos. O inimigo, Satanás, o diabo, o acusador, o coisa ruim, ele sabe que o melhor amigo dele é o tempo, irmãos. Por quê? Porque ele sabe que nós crentes muitas vezes não temos paciência. E sabe também que o tempo muitas vezes rouba a perseverança do crente. E ele, irmãos, o inimigo, ele está lá, ele sabe que o tempo é o seu aliado, e ele sabe que nós temos a tendência a desanimar nas dificuldades. O inimigo sabe que nós temos a tendência, irmão, de esmorecer na vida cristã com o passar do tempo. O inimigo sabe, irmãos, que muitas vezes nós vamos nos tornar indiferentes na obra de Deus e no corpo de Cristo, e ele acompanha isso, irmãos, ele acompanha. Então, queridos, nós vivemos muitas vezes na obra de Deus períodos infrutíferos, períodos de esfriamento espiritual, períodos de fraqueza espiritual, e o inimigo está vendo aquilo ali. E muitas vezes ele até inflama para que nós não avancemos mais na vida cristã, mas ao contrário, nós possamos regredir na vida cristã. E muitas das vezes, irmãos, o tempo ele se torna aliado do inimigo. Mas esta noite, irmãos, aquilo que o apóstolo Paulo diz aqui no livro de Efésios capítulo 5, no versículo 14,
ele serve muito para nossas vidas. Quando o apóstolo, nós estamos vivendo esse ambiente, e o apóstolo Paulo diz assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta de dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O apóstolo Paulo manda que quando a frieza chega na nossa vida, irmão, o tempo está passando, nós estamos perdendo a perseverança. Ele diz que para que nós nos levantemos, para que Deus venha nos iluminar. Aqui o levantemos é tomar uma atitude, uma posição espiritual, uma posição de fé, não permitir que o tempo que nós temos na nossa caminhada cristã venha fazer com que nós venhamos esmorecer na fé. Mas levanta esta noite, meu irmão, te desperta que Cristo vai te iluminar. Amém? E da mesma maneira nos relacionamentos de casa, marido, não perca tempo, agrada a tua esposa. Esposa, não perca tempo, ser aí com teu esposo, filhos com seus pais, pais com os filhos. Nós não podemos perder tempo, irmãos. Se nós tomarmos uma atitude, Cristo vai iluminar nossos relacionamentos, nossos casamentos, a nossa vida familiar, e com certeza tudo vai mudar. A irmã Cesarina, né, estava falando aqui no versículo que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que muitas das vezes, irmãos, nós queremos levar o peso, o fardo sozinho, mesmo na caminhada cristã. E aí que Jesus diz, né? Aliás, Pedro diz sobre Jesus, lançai-vos sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. A Bíblia nos manda, irmão, nós pegarmos nossos fardos, nossos pesos, as dificuldades, as lutas, e lançar sobre Cristo. É por isso que nós oramos aqui, irmãos, oramos por enfermidade. É por isso que nós oramos aqui, irmãos, por situações familiares, por casamento, por lutas na vida espiritual, porque a Bíblia nos manda lançar sobre quem? Sobre Jesus Cristo. Todas as nossas ansiedades, todas as nossas lutas, isso é uma instrução. Então, nós devemos lançar sobre Ele, irmãos, todas as nossas dores, dificuldades. É assim que a Bíblia nos instrui. Há um canto, que eu não vou cantar, porque eu não quero que os irmãos saiam da igreja, mas diz mais ou menos assim: há momentos que na vida pensamos em olhar lá atrás, e é preciso pedir ajuda para poder continuar. Aí a frasezinha da parte do louvor que nós mais conhecemos, diz assim: e clamamos o nome de Jesus, e Ele nos ajuda a carregar a cruz. Então, queridos, resumindo o que diz em 1 Pedro 5,7, que há momentos na vida que nós pensamos em olhar para trás, há momentos na vida que nós pensamos em desistir, mas é preciso pedir ajuda para poder continuar, e clamamos o nome de Jesus, porque Ele nos ajuda a carregar a cruz. Amém? Então, nos momentos de lutas, irmãos, nos momentos de dificuldade, que o tempo está passando e você está aí nas suas lutas, nas suas dificuldades, é momento de lançar sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas há algo interessante, irmãos, para nós seguirmos em frente, porque o tempo não para, e no meio das nossas lutas, das nossas dificuldades, nós temos que valorizar, irmãos, as prioridades da vida, porque o tempo passa rápido, e muitas vezes nós não estamos sabendo valorizar as prioridades da vida. E aqui Paulo, né, ele nos instrui com relação a isso. Embora nós sejamos peregrinos nessa terra, irmãos, nós não podemos nos esquecer que nós vivemos aqui neste mundo, vivemos aqui nessa terra. E aí nós devemos olhar para Jesus e pedir para Ele nos mostrar quais são as prioridades da vontade dEle para a nossa vida. E aqui no livro de Efésios, o apóstolo Paulo nos direciona. Você está com a sua Bíblia aberta? Para nós vermos quais são as prioridades da nossa vida. Em primeiro lugar, irmãos, vejam a ordem das prioridades da nossa vida. E muitos dos problemas que nós estamos passando, das dificuldades, é porque nós estamos invertendo a ordem das prioridades em nossas vidas. Em primeiro lugar, Paulo diz, a partir do versículo 18 até o 21, que a primeira coisa nessa prioridade, nessa ordem de prioridade nas nossas vidas, deve ser Deus.
Porque ele diz no versículo 18 em diante: e não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do que, irmãos? Do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Paulo diz, irmãos, que a prioridade número 1 para nossas vidas é Deus, irmãos. É Deus. Nós devemos nos encher do Espírito Santo de Deus. Aqui é uma ordem, é imperativo: enchei-vos. Quando o apóstolo Paulo diz enchei-vos, irmãos, que é uma obrigação de cada um, irmãos. Aqui não está dizendo que a obrigação é de Deus nos encher. Aqui não está dizendo que a obrigação é do pastor encher, as irmãs da oração encher, o louvor lhe encher do Espírito Santo. Mas a ordem aqui é enchei-vos. Somos nós que temos que nos encher do Espírito Santo de Deus. Somos nós que temos que buscar uma comunhão maior com Deus. Somos nós que temos que louvar, salmodiar, cantar hinos espirituais, nos submetermos uns aos outros. Somos nós, irmãos. Somente assim nós vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, irmãos. Somente assim nós vamos estar cada dia mais buscando a Deus, porque a prioridade número 1 da nossa vida é buscar a Deus. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. A primeira prioridade das nossas vidas, irmãos, é colocar Deus na prioridade das nossas vidas. Sabe por quê? Porque se nós priorizamos Deus, todas as outras áreas das nossas vidas vão ser supridas, irmãos. Não adianta eu querer fazer todas as outras áreas da minha vida se não tiver Deus, porque nada vai prosperar. Mas quando eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, como centro da minha vida, como centro da minha casa, dos meus pensamentos, dos meus projetos, irmãos, com certeza tudo o que fizer prosperará. Você tem orado, apresentado a Deus seus projetos? Você tem colocado a tua família no centro da vontade de Deus? Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, irmãos. E em segundo lugar, irmãos, e aqui eu quero esclarecer uma coisa antes de nós passarmos por esse segundo lugar. O segundo lugar está a família, irmãos. Mas aqui, irmãos, quando a gente diz em primeiro lugar Deus, não quer dizer que a gente vai ter uma vida de ativismo buscando a Deus e esquecendo a família, não, irmãos. Em primeiro lugar é Deus nas nossas vidas, irmãos, mas tendo o entendimento que o ministério da família, irmãos, é de suma importância, porque se eu não trato a minha família bem, eu nunca vou ter Deus em primeiro lugar na minha vida. Quem está entendendo aí? Você está compreendendo, irmãos? E isso é um fator de muita importância, irmãos, porque às vezes nós invertemos as prioridades. Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, família. E quando eu falo Deus, irmãos, eu não estou falando ministério, obra de Deus, eu estou falando Deus. Porque às vezes a gente confunde a obra de Deus com Deus. E a obra de Deus não é Deus, irmãos. E às vezes a gente está trocando a obra de Deus pela nossa família. E aí está errado, irmãos. Aí está errado. Eu conheço, já vi testemunho de irmãs de oração, graças a Deus aqui não tem isso. Na nossa igreja não tem isso, vou logo dizendo. Mas tem irmãs que eu estou na obra direto, pastor. É oração de manhã 8 horas, é oração 3 horas da tarde, e à noite ainda tem oração. E se me chamar para vigília, eu estou dentro, pastor. E o marido, irmão, quando chega em casa que não tem comida, não tem roupa, não tem nada. Você está servindo a Deus? Não. Você pensa estar servindo a Deus, mas você está tendo uma vida de ativismo. Porque servir a Deus em primeiro lugar é cuidar da sua família. Amém? Isso não dá, porque muitas pessoas pegam isso que a gente prega aqui, aí não vem para a igreja. Não, porque em primeiro lugar é a família. Dia de culto, só deixa para fazer as coisas com a família, dia de culto.
não podia ir para a igreja, porque tinha que resolver problema. Aí a gente vai ver as fotos no shopping, tomando sorvete, tomando... Irmão, tem tempo para todas as coisas, a Bíblia nos instrui. Se eu tenho um compromisso com o Senhor, na casa de Deus, se eu sou um líder, sou um obreiro, eu sei o dia de culto, eu sei que a hora que começa, eu sei a hora que termina, então todas as coisas eu posso programar, irmãos, para não deixar minha família sem assistência e nem a casa de Deus. Isso não é desculpa, irmãos. Isso não é desculpa, irmãos. Agora, as prioridades é que nós invertemos. As prioridades é que nós invertemos sempre. Amém? E isso aqui a gente tem que ter cuidado, principalmente quem está à frente do ministério. Atenção, pastor Edson, atenção, Diácono Carlinhos, atenção, pastor Flávio. Porque às vezes a gente se envolve tanto com o ministério, irmãos, que a gente se envolve tanto com os ministérios, que a família vai ficando de lado, irmãos. Por quê, irmãos? Porque ministério não é só aqui nesse momento que eu dou a bênção apostólica, que acaba, eu vou para minha casa, acabou não. O ministério continua na minha casa. Porque quando eu chegar em casa vai ter 2 ou 3 telefonemas, irmão que não vieram para o culto porque estão passando lutas, querendo saber o que é para aconselhamento. Às vezes até para ir ainda visitar. E às vezes a família vai ficando de lado. Às vezes não tem lazer no sábado, nem no domingo. Às vezes não tem um tempo para os filhos. E a gente tem que vigiar isso. Porque por mais que eu ame a igreja e a casa de Deus, eu tenho que amar em primeiro lugar a minha família. E a igreja tem que compreender isso, irmãos. A igreja tem que compreender isso, né? Ela deve ser a prioridade para nós, a família. Do versículo 22 ao 25 diz o quê? As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Como é que as mulheres sejam submissas aos maridos como a Cristo, irmãos? Como é que você se submete a Cristo? Em respeito, em amor. E maridos, como é que você vai amar as suas mulheres como você ama a Cristo? Respeitando, é cuidando, é zelando. Então, irmãos, mas ele não fala só de maridos e mulheres não. Lá em Efésios 6, do versículo 1 ao 4, fala dos filhos também. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei a vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A família, irmãos, a gente tem que cuidar da família. Amém? Primeiro lugar, nas prioridades da nossa vida, quem é? Segundo lugar, família. E em terceiro lugar, irmãos, eu quero, vou adiantar aqui, porque em terceiro lugar, irmãos, o trabalho. Porque a gente tem que dar de comer os pequenininhos, os bruguelinhos. A gente tem que dar assistência. Quem tem filho adolescente sabe. Quem tem filho pequeno sabe. Quem tem filho grande sabe. A gente tem que dar assistência aos filhos, à esposa, à casa, né? E à família. E aí, em terceiro lugar, que é o trabalho. Está lá em Efésios capítulo 6, do versículo 5 ao 9. E Paulo aqui fala com relação aos servos, ao obedecer o vosso Senhor. Fala com relação ao trabalho, né? Eu não vou ler porque a hora já está muito adiantada. Então, irmãos, em terceiro lugar é que é o trabalho, irmãos. É o trabalho. Eu vi agora recentemente aquele jornalista da Rede Globo, que apresentava o Jornal do Meio-Dia, Evaristo Costa, pediu demissão, irmãos. Por quê? Porque ele disse, eu vou cuidar da minha família. Foi-se embora para os Estados Unidos. Ele, a mulher e dois meninos. E as pessoas diziam, mas rapaz, você está na bancada do Jornal do Meio-Dia. Quantos jornalistas queriam estar no teu lugar? E ele disse, a prioridade da minha vida é a minha família. Eu vou passar um ano lá, quando voltar que eu vou decidir o que é que eu vou fazer da minha vida. Isso uma pessoa sem Deus. Isso é. Eu creio, né? Eu nunca ouvi dizer que ele tivesse confessado o nome de Jesus, mas também não quero fazer um julgamento aqui do rapaz. Então, irmãos, quanto mais nós que temos o Espírito Santo de Deus e temos a direção de Deus para nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? Porque tem tantos irmãos
né? Terceiro lugar, o trabalho. Tem tantos irmãos que, às vezes, querem trabalhar e trabalham, invertem as coisas, não dão lugar nem a Deus, nem à família, que depois vem as lutas e as dificuldades e não sabe por que é. É porque você não está fazendo as prioridades que Deus lhe instrui, meu irmão. Que é amar a Deus, em primeiro lugar, amar a sua família e depois o trabalho, meu irmão. Depois que é o trabalho. Você se lembra, irmãos, o que foi que Satanás fez lá com o povo de Deus no Egito? Lá Moisés, o povo estava escravo, irmãos. E Deus deu uma ordem para Moisés libertar o povo. E o faraó ali é um símbolo, uma simbologia de Satanás. E sabe o que foi que o faraó fez? Ah, eles estão trabalhando muito, estão sendo escravos. Tira a palha para eles trabalhar mais ainda. Foi ou não foi? Quem se lembra? Lá em Êxodo capítulo 5, versículos 6 e 9. Naquele mesmo dia, pois deu ordem a faraó, ao superintendente do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si palha. Porque o povo, irmãos, fabricava tijolo, e eles botavam a palha para misturar com barro, e o povo fazia tijolo. Mas aí Moisés disse que ia libertar o povo, porque o povo estava sendo escravo, trabalhando demais. Aí o faraó disse: pois tira a palha. Agora eles vão buscar a palha lá onde está, vão carregar, vão trazer para onde é para fazer os tijolos, e vão fazer os tijolos. Trabalho dobrado. É isso que Satanás quer com a gente, que a gente se ocupe totalmente e esqueça de Deus, esqueça de família, esqueça de tudo, irmão. Não dê brecha ao diabo, irmão. Cuide da sua família, a tua vida espiritual em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar, tudo que você vai fazer. Não dá brecha a Satanás, irmão. Isso aqui eu não estou dizendo que não é para trabalhar, não, irmãos. Também não vá pegar a palavra errada aqui e dizer: não, agora o pastor disse que é para me armar uma rede e ficar só cuidando da família. Preste atenção, irmão. Preste atenção, até porque a palavra de Deus diz, principalmente para os homens, que nós somos o provedor. Apesar que os dias de hoje, tanto a mulher como o homem estão trazendo a provisão para dentro de casa, né? Mas nós devemos ter cuidado, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque é grande o prejuízo quando nós não percebemos ou invertemos as prioridades das nossas vidas. É um grande prejuízo, irmãos. E é por isso que muitas vezes nós estamos cheios de lutas e dificuldades. E é por isso que muitas vezes nós estamos, irmãos, passando dificuldades. Já estou concluindo, irmãos. Então, o apóstolo Paulo, ele diz assim no versículo 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. Quando ele fala remir, irmão, esse verbo remir quer dizer resgatar, absorver o tempo, zelar pelo tempo, aproveitar o tempo, saber utilizar bem o tempo, é remir o tempo. É verdade, irmãos, que quando o tempo desgasta, como nós já vimos, mas ele também constrói, irmãos. O tempo também constrói. E para isso é necessário a gente usar a forma certa de remir o tempo, irmãos. Nós só vamos fazer as coisas como é para ser, feita, se nós remirmos bem o tempo. Ou seja, aproveitando bem o tempo que nós temos, irmãos. Aproveitando bem esse tempo. Por que nós temos que aproveitar bem o tempo, irmãos? Porque a continuação do versículo 16 explica: porque os dias são maus. Porque os dias são maus. Se nós não aproveitarmos bem o tempo, irmãos, os dias são maus, são desfavoráveis àqueles que são cristãos. Tem algum cristão aqui esta noite? Então o tempo é desfavorável a nós, irmãos. Esse tempo e o sistema do mundo é desfavorável a nós. E por isso nós temos que aproveitar bem o nosso tempo, remir bem o nosso tempo. Aí no versículo 15 ele diz assim: portanto vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, né? Agir com sabedoria, agir com entendimento, fazer bom uso daquilo que Deus nos concede, do tempo de vida, irmãos. Saber utilizar bem nosso tempo. Eu sei, meus queridos irmãos, que é difícil nos dias que nós estamos vivendo hoje, porque nós vemos, irmãos, como o nosso tempo tem sido desperdiçado por tantas coisas vãs. Quando a gente vê
né? Hoje não é só mais os adolescentes, mas de noite a pessoa no celular, irmãos. Quando você fala celular, o nome já está dizendo, é de uma célula, algo individual. Você está vivendo ali um celular, célula individual. E você desperdiça o seu tempo ali, irmãos. E isso pode trazer doença para você, porque você vai tornar-se uma pessoa improdutiva para a sua vida, para a sociedade, para a família, para ministério, irmãos. Isso não é proibido não, irmão, mas tudo tem o seu tempo, irmãos. Nós temos que saber dividir as coisas, irmãos. Há tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo de rir, tempo de chorar. Há tempo de olhar celular e tempo de cuidar das atividades que envolvem a sua vida. Até porque o celular, irmão, ele é uma bolha de ilusão, irmãos. Eu vou ser bem sincero para você, é uma bolha de ilusão. E a gente está vivendo ilusão, muitas vezes com ilusão. Por quê? Porque nem todo mundo que manda aquele cartãozinho para você de bom dia, boa noite, boa tarde, é seu amigo. Isso não é errado, viu, irmãos? Eu estou dizendo, e também nem todo mundo que manda é errado, não é amigo, ou não lhe ama, ou não, mas a grande maioria das pessoas, às vezes pessoas que você nem conhece, né? Pessoas que lhe mandam foto, lhe mandam não sei o quê, é tanta coisa que lhe mandam, irmão, que às vezes você não sabe. Às vezes a gente perde mais tempo apagando as coisas do celular do que propriamente olhando as coisas do celular. É ou não é? Que não é errado, irmãos. Essas coisas não são erradas, não é pecado. Amém? Os irmãos estão compreendendo, né? Mas tudo no tempo certo. Tudo no tempo certo. Principalmente os mais jovens. Principalmente os mais jovens. Que os jovens, ele tem uma vida toda pela frente, é para canalizar essa energia, irmãos, com outras coisas. Quando você fica fixado no celular, você está perdendo tempo, energia e vida, irmãos. Amém? Mais uma vez eu digo, não é proibido, não é pecado. Só estou dizendo que tudo tem o seu tempo certo. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo que o homem semeia, ele colhe, né? O tempo que você está semeando aí, você vai colher mais na frente, e às vezes não da maneira correta, né? E se nós, queridos, entendemos as prioridades da nossa vida, remindo bem o tempo, com certeza Deus, Ele vai nos abençoar grandemente, irmãos. Com certeza nós vamos ter uma vida, irmãos, que vai glorificar a Deus. Com certeza nós vamos ter uma vida, irmãos, que também vai nos trazer saúde espiritual, física e emocional. Quando nós invertemos as prioridades da vida, irmãos, colocamos o trabalho na frente de Deus, da família. Quando nós colocamos a família na frente do trabalho de Deus. Quando nós colocamos Deus, Deus é em primeiro lugar, logicamente. Mas quando nós botamos o ativismo no lugar de Deus e pensamos que estamos servindo a Deus, e trocamos pela família e pelas coisas do trabalho, aí nós estamos errando. Tudo no seu tempo certo e com a devida responsabilidade. Quem foi que compreendeu aqui esta noite? Então o apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha autoridade para falar sobre isso, porque o apóstolo Paulo foi alguém que remiu bem o seu tempo, porque o apóstolo Paulo foi alguém que chegou ao fim da sua carreira. Logicamente, ele priorizou não ter família justamente para não inverter as prioridades. Ele não casou, mas quando chegou no final da sua carreira, ele disse que eu sei que a coroa da vitória está me garantida, porque eu remi bem o meu tempo, eu investi bem o meu tempo. Que nós possamos, irmãos, investir bem o nosso tempo, que nós possamos, irmãos, fazer como o salmista lá no Salmo 128, o salmista lá no Salmo 1, falando que ele coloca a lei do Senhor como prioridade, a sua família está à roda da mesa, tudo que ele faz prospera, irmãos, porque ele reme bem o seu tempo. Que nós possamos, irmãos, glorificar a Deus através das nossas vidas, que nós possamos glorificar a Deus através das nossas atitudes, que o nosso tempo, irmão, nessa terra não seja em vão, irmãos, porque nós não sabemos o dia que o Senhor vai nos chamar. Então cada dia, cada hora, cada minuto que nós vivemos, que sejam
bem aproveitados para a glória do Senhor. Amém, igreja? Glorifique ao Senhor. Vamos ficar em pé esta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fique em pé.